E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática para quem não tem cérebro e vamos agora aprender, subtração de números positivos e negativos. Como é que a gente faz subtração de números misturados, né? Sinais diversos aí. Então, vamos aprender a subtrair números positivos e negativos. Já sabemos que a subtração e a adição são operações opostas, né? Isso nos permite usar o seguinte atalho: transformar um problema de subtração em um problema de adição, somando o número simétrico do número dado. Por quê? É mais fácil somar do que subtrair, certo? Então vejam só, 7 menos 10. Como é que eu faço isso? Como um número simétrico de 10 é menos 10, podemos transformar o problema proposto em um problema de adição da seguinte forma: 7 menos 10 é igual a 7 mais menos 10. Entenderam isso? Ó, o 7 mais menos 10 é igual a quanto? A menos 3. Então, é uma forma de você fazer também. Então, ó, 3 menos menos 1. O número simétrico de menos 1 é 1. Então, 3 menos menos 1 é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Certo? Então, é só uma forma de você fazer que você pode fazer também. Então, exemplo, um pássaro está voando 42 metros acima do nível do mar. Um peixe está nadando 12 metros abaixo do nível do mar. Então, aqui é interessante. Se ele está voando acima, positivo. Já o peixe ele está nadando abaixo. Desculpa. Então, negativo. Qual a distância entre o pássaro e o peixe? Pessoal, a distância entre o pássaro e o peixe é essa. Ó. O que a gente tem que entender? Então, aqui, ó, entre o pássaro e o chão eu tenho uma distância, vou chamar de x. Entre o peixe e o chão, que é o nível do mar, eu tenho uma outra distância que é y. A distância total aqui, ó, é x mais y, certo? Seriam as duas distâncias somadas, como na régua que a gente aprendeu, tudo bem? Então eu poderia fazer o quê? A altitude do peixe é menos 12, está abaixo do nível do mar. Para obter a diferença, temos que executar uma subtração. 42 menos 12. Então aqui, pessoal, tem uma compreensão que a gente vai aprender, um atalhozinho, né? Que é o seguinte, que é sempre bom lembrar, tá? Que é o seguinte, para a gente fazer somas, tá? Ó, pessoal, quando eu tenho um número positivo menos o outro, mais com menos é igual a menos. E menos com mais também é igual a menos. O menos ele prevalece sobre o mais, tudo bem? Se eu tiver menos com menos, isso vai se tornar mais. Isso aí quando eu estiver falando com parênteses, tá, pessoal? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, igual está aqui nesse começo, ó, menos 3, menos 14. Então aqui eles se tornam um mais no sentido de eu vou somar esses dois, tudo bem? Então aqui ó, vai ser, é o que eu falei, os dois sinais são iguais, o que a gente faz? A gente conserva o sinal e faz uma soma simples, 3 mais 14 dá 17. Só que acontece, se a gente for fazer isso com parênteses, separando assim da forma que está, eu vou ter um jogo de sinais aqui, ó, nos parênteses, tá vendo? Mais com menos, pessoal, dá menos. Então aqui é como se fosse menos 3, esses dois se tornam menos 14. Tudo bem? Sempre que tiver um parênteses, ou uma chave, um colchete, dessa forma aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho menos 4, menos 9. Menos com menos dá mais, ó, menos com menos dá mais. Então isso aqui seria a mesma coisa aqui, menos 4 mais 9 mais 8, que aí seriam o 13. Então agora, pessoal, quando você tiver um sinal antes e por dentro do parênteses, um sinal de fora e de dentro, se for os dois menos, eles vão se tornar mais. Se um for mais, o outro for menos, fica menos. Se um for menos e o outro for mais, fica menos. Tá? E não precisa nem falar, né, que se os dois forem positivos, fica positivo. Então, aqui está o entendimento, tá? Quando a gente estiver falando de soma, operação com parênteses, chaves, colchetes,
Sempre que tiver menos com menos, nós teremos o mais, tá? Menos com menos, teremos o mais. Isso aqui é interessante para a gente fazer, porque isso vem do módulo, tá? Da forma como a gente soma. Então, vamos lá fazer uma operação. Lembrando, tá? Vamos fazer a nossa colinha aqui também. Deixar de vermelho, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Certo? Então, menos com menos dá mais. Isso aqui é interessante, ó. Não podemos esquecer. Certo? É uma forma de pensar, tá? Mas a gente pode continuar pensando da forma que a gente estava pensando também, que não tem problema. Então aqui, como é que seria? Vamos lá. Então, pessoal, ó, eu tenho o 5 positivo e o outro é negativo, mas eu tenho um sinal de subtração entre eles. Então, como a gente aprendeu, 5 menos com menos dá mais. Então, mais 3, isso daqui vai dar 8. Certo? Porque você está tirando uma subtração. Lembra que eu falei? O negativo do negativo dá positivo? É o próprio valor? O negativo menos com menos dá mais. Aqui da mesma forma, né? Ó, que a gente tinha aprendido. Menos com menos dá mais. Então, 16 mais 6. Isso daqui vai dar 22. Positivo, tá? Se não tem nenhum sinal aqui, é positivo. Menos 3, menos 9. Aqui, pessoal, ó, não temos parênteses, nem chaves, nem colchetes. É só uma subtração de dois números negativos. Tudo bem? Sem parênteses. Como é que a gente faz? Os dois números têm o mesmo sinal, não é isso? Então, o que a gente faz? A gente mantém o sinal deles, do maior, né, no caso, que eles são iguais, na verdade, né? Tem o mesmo sinal. Mantém o sinal e faz uma soma simples. 3 mais 9 dá 12, menos 12. Sem parênteses e com parênteses. Aqui mesma coisa, né? Então eles têm aqui, ó, o mesmo sinal, então eu vou manter o sinal deles igual e vou fazer uma soma simples. 31 mais 8 dá 39, menos 39. Aqui já é interessante, por quê? Porque eu tenho parênteses, tá? Então eu vou começar copiando, ó, menos 14. Aqui, pessoal, menos com menos dá mais, porque tem um parêntese, certo? Ó, menos com menos dá mais. Então, 14, menos 14 mais 6. Agora cai naquele probleminha. São valores, sinais diferentes. Você vai manter o sinal do maior número. O menos 14 ele é maior, né? O 14 é maior que o 6. Então a resposta fica negativa. E aí faz uma subtração simples. 14 menos 6 dá 8. Então, menos 8. Então, de novo, aqui, mesmo padrão. Então, eu vou manter o menos 100. E aqui eu tenho outro jogo de sinais no parênteses. Menos com menos dá mais, não é isso? Então, menos 100 mais 101. Aqui já caiu naquela, né, pessoal? Eu tenho dois números, tá? Um é o 100, o outro é o 101, e são sinais diferentes. Então, eu vou manter o sinal do maior número. O 101 é maior que o 100. Então, vai ser positivo a minha resposta. E agora eu faço uma subtração simples. O maior menos o menor. 101 menos 100 dá 1. Então, a resposta dá mais 1, né? Ou só 1. Não precisa colocar o sinal. Aqui, se não tem nada, é como se tivesse um mais. O que a gente faz? A gente vai manter o sinal do maior número, né, do módulo. Então, o 17 é maior que o 11, então a minha resposta final é negativa. E aí, como são diferentes os sinais, eu faço uma subtração simples. 17 menos 11, eu tenho 6. Então, menos 6. Aqui, mesma coisa, sinais diferentes, sinais opostos, tá? Eu vou manter o sinal do maior módulo. Então, o 183 ele é maior do que o 84. Como ele tem sinal negativo, a minha resposta vai ser negativa. E aí, agora eu vou fazer a continha simples, né? 183 menos 84. Faço uma conta simples que dá 99. Então, 99.
Como o sinal era negativo, menos 99. Tudo bem? Tranquilo? Aqui de novo, vamos desenhar, copiar, né? Então, menos 12 continua. Menos com menos eu tenho mais, né? Ó. Então, mais. E aí, então, vai ficar mais 2 mais 10. O que a gente pode fazer? Sinais iguais, pessoal, o que a gente faz? Ó, o 2 e o 10 têm o mesmo sinal. Sinais iguais, o que a gente faz? A gente mantém o sinal e soma. Então, menos 12. E aqui eu vou manter o sinal positivo dos dois. 2 mais 10 dá 12. Vejam só, menos 12 mais 12. Você ganhou R$12 e gastou R$12. Você ficou com quanto? Zero, né? Os simétricos são iguais a zero. Então vamos lá, mais exercícios. A temperatura às 2 horas da tarde era de 27 graus. Então, como não tem nenhum número aqui, é positivo. Às 2 horas da madrugada, a temperatura caiu para menos 4. Ou seja, ela caiu, pessoal, para menos 4. Ela não caiu 4 graus. Ou seja, ela saiu do 27, ela saiu lá do 27 e ela foi pro menos 4. Consegue entender isso? Ou seja, se você for ver isso na reta numérica, quanto que ela andou, pessoal? Ela andou muito, né? Como é que a gente vai fazer agora para identificar isso? A gente precisa agora de um jeito fazer com que essa queda de temperatura seja mostrada. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Qual foi a variação de temperatura entre 2 horas da manhã e da tarde? Pessoal, ó, a gente tem que pensar assim. O 27, o menos 4 está aqui, ó. Se a gente fosse desenhar, né? Não precisa, né? Mas seria assim, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 27. Não é isso? Se a gente fosse desenhar a reta numérica, aí tem aqui para a direita e tem para a esquerda, tá? Qual que seria essa variação, pessoal? É a variação total aqui, ó, do menos 4 até o 27. Então, do menos 4 ao 0 ele andou 4, do 0 ao 27 mais 27. Então, seria 4 mais 27, seria 31. Então, dá para fazer pela reta também. Só que tem um problema. Se esses números são muito grandes, você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, como é que a gente faz? É a variação, né? A diferença, ó. Ele quer a variação. Pessoal, variação é diferença, tá? De forma mais direta, variação é diferença. Então, ó, se ele quer a variação, na verdade o que ele está querendo, né, é a diferença. Então a gente vai fazer o seguinte. Então eu tenho 27, que é o inicial. Vou fazer assim, ó, positivo, né? 27 menos, que é a diferença, menos 4 graus. É exatamente isso. Como a gente já aprendeu, menos com menos dá mais, então vai ser 27 mais 4. Isso é igual a 31 graus. Entenderam? A diferença de um valor positivo e negativo, a diferença é subtração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É tranquilo, é só praticar que vocês vão se dar bem. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.